Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, aqui estamos novamente reunidos para realizarmos mais um programa que tem como objetivo falar dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita e que esse nosso estudo possa servir para as famílias ou pessoas que estarão sintonizadas conosco. É o culto cristão no ar. Queremos primeiramente agradecer a oportunidade que Deus nos oferece, também a Rádio Rio de Janeiro, e que todos possam realmente formarmos, como sempre desejamos, essa família espiritual em torno do Evangelho. Participando do culto de hoje, nossa companheira Eni, eu, Lidiane Barreto, o João Carlos também. Então nós vamos iniciar o nosso programa com a leitura, como sempre fazemos, de uma mensagem que tem a ver com o assunto e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Saudações a todos. A nossa página de hoje é do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e tem como título Conciliação. Está baseado na frase registrada no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Uma frase de Jesus. E Emmanuel comenta essa frase da seguinte forma: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer, faze a tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque, se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás, então, igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. É assim, Jesus, iniciamos o nosso culto do Evangelho. Te pedimos, Senhor, que realmente possamos reconciliar-nos com nossos adversários enquanto estivermos a caminho com Ele. Dá, Senhor, o que possamos receber de Ti a orientação daquilo que precisamos falar na noite de hoje. É assim, em nome de tudo bem, em nome de Deus,
Iniciamos assim o nosso culto da noite de hoje. Assim seja. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora quase chegando ao final do capítulo 11, que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o item é o número 14, é uma mensagem de Isabel de França. E diz então o Espírito comunicante, falando sobre a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negais perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Então, nesse início de mensagem, nós já vemos que a questão de conhecimento é muito importante, porque faz com que nós devemos tomar certas atitudes que a maioria das pessoas ainda não conseguem ter, né? Porque, como nós já, principalmente a doutrina espírita, nos fala de encarnações anteriores, e todos nós sabemos, pelo que somos hoje, que cometemos muitas coisas ruins no passado, nós não podemos julgar as pessoas porque nós não sabemos desse passado totalmente. Então é preciso que nós tenhamos essa misericórdia para com aqueles que enveredaram no caminho do crime, da delinquência, porque eles não conhecem a Deus. E por isso Jesus falou, muito se dará a quem muito se pediu. Então, nós somos cobrados por aquilo que já nos foi fornecido pela doutrina. E, como consequência, usar dessa caridade para com os criminosos é o dever de cada um. Nós temos que ter paciência, porque realmente nós precisamos ter essa caridade difícil de ser praticada, mas que nós temos que fazer por onde, porque todo criminoso tem a oportunidade de refazer o seu passado e com isso ele pode construir um novo fim para as suas vidas. E a caridade, para com os criminosos é o passo mais sublime que a gente pode dar em direção a eles, A gente não está nem muitas vezes em condições de dar o passo do perdão, que seria o primeiro, O esquecimento do crime cometido. Muitas vezes quando a gente vê, principalmente na mídia, aqueles crimes que abalam mais, que causam mais alvoroço na sociedade, indignação. E a gente vê muitas vezes as pessoas pedindo pena de morte, Ainda tem aquelas pessoas que acham que a pena de morte seria a solução, o que para o espiritismo não faz nenhum sentido, porque o espírito não morre, Ele vai continuar sendo um criminoso simplesmente sem um corpo de carne. Mas se a gente ainda não consegue praticar o perdão para com os criminosos, que dirá a caridade, que é o fazer o bem para aqueles que ainda estão nas fileiras do crime, E uma dessas caridades que a gente pode apontar para com os criminosos, e que a gente vê não só espíritas, mas pessoas de diversas religiões praticando, é a visita que se faz aos presídios, Existe todo um critério até para que a gente possa ter acesso a esses presídios, Tem que ter uma carteirinha especial, tem que passar por uma seleção, é difícil, tem que passar por revista, então é uma doação muito grande que diversos companheiros fazem, do seu tempo e dessas dificuldades todas, para estar lá presentes nesses presídios, levando uma palavra ou um consolo àqueles que querem ouvir. Ninguém é obrigado dentro dos presídios a assistir essas reuniões, Elas são abertas, nem todos os presos também têm
acesso a elas, né? Aqueles mais perigosos, infelizmente, não têm nem condições de ter acesso a esse consolo, a essa palavra, né? Mas aqueles que já têm um pouquinho mais de bom comportamento, eles podem ter acesso a essa palavra, se eles quiserem, né? E aí tem companheiros espíritas, até conhecidos nossos aqui de Nilópolis e de outros municípios, que fazem esse trabalho, né, de visita aos presos, que é muito importante. Nós sabemos que é difícil, né, que a gente às vezes não está realmente preparado para isso, mas o primeiro passo é nós não fazermos maus pensamentos, vibrarmos como muita gente vibra, endereçando radiações de ódio para aquela pessoa, né? Porque nós não sabemos se como no passado nós não cometemos crimes até mais odiosos do que esse, né? Então, o primeiro passo realmente é começar a não nos envolvermos negativamente quando, como o João falou, a mídia anunciar esses crimes que realmente balançam com as nossas emoções. É muito difícil a visita a um presídio. Principalmente quem é mãe tem que passar por certas situações difíceis, vexatórias até, para poder visitar um filho que está no presídio. Exatamente, né? E a mensagem continua falando exatamente no não julgamento. É difícil para a gente não julgar, né? O tempo inteiro a gente está julgando o nosso próximo, né? E ela, Isabel de França, continua dizendo: não julgueis, não julgueis absolutamente, ou seja, de forma nenhuma, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Então, todos nós somos pecadores ainda, né? Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Então é isso mesmo, né? Muitas coisas que passam desapercebidos aos nossos olhos com relação às outras pessoas, ou de outras pessoas com relação a nós, aquelas coisas que muitas vezes estão no nosso íntimo, mas que aos olhos de Deus são faltas que cometemos, né? Então essas não estão livres do julgamento divino. Elas vão ter os seus atenuantes ou os seus agravantes, de acordo com as nossas intenções, mas todas serão julgadas. Então ainda continua aqui a mensagem dizendo: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Então aqui no finalzinho diz aqui, o que nós podemos fazer realmente é endereçar essas pessoas palavras de consolo, né? De amor, de carinho, né? Porque de uma forma geral a gente pode, né, tocar esses corações. Exatamente, né? Então, se a gente não pode estar presente, como eu falei, naquelas visitas, naqueles momentos de evangelização dos presos, pelo menos uma prece a gente pode emitir para esses companheiros, né? Eu lembro de um fato da vida de Chico Xavier, que ele dizia que gostava de ler as páginas policiais dos jornais, porque ali ele tinha um repositório de preces imenso para poder fazer, né? Uma quantidade enorme de irmãos para quem ele poderia fazer prece. Então até aquelas páginas policiais que muitas vezes nós consideramos inúteis para nós, né? Para Chico Xavier era uma fonte de vibrações boas. E eu tive um amigo, também companheiro espírita, né? Residente em Volta Redonda, que ele criou um trabalho bastante interessante, que era o chamado Clube dos Missivistas Amigos. Então, eles arregimentavam pessoas para escrever cartas para os detentos. E durante bastante tempo ele se envolveu com esse trabalho, que é uma forma também da gente. Então, se a gente não pode ir,
manda uma carta, ou um pensamento, ou uma prece, né? Na hora das nossas preces, a gente envolver essas pessoas que estão nesse caminho equivocado. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, na prece das 18 horas, do Geraldo de Aquino, ele pede para as pessoas privadas de liberdade. Né? É praticamente uma prece para os sentenciados. Né? Exato. Então continua a nossa mensagem dizendo assim: estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Lembrando que essa proximidade desse tempo, o tempo para os espíritos às vezes corre diferente do nosso, né? A mensagem é de 1862. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam mais rápido do que nós nos propomos a fazer com que elas aconteçam, né? Na verdade, depende de nós também que elas aconteçam mais rápido. Então, se nós ainda não estamos nesse reino de fraternidade, que ela fala aqui que está próximo os tempos, depende um pouquinho da gente também, né? Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos, impuros e revoltados, serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então vocês observem como funciona a justiça de Deus, né? Ele permite ainda, no estágio do nosso planeta, que esses espíritos reencarnem aqui para nosso próprio bem, para que possamos desenvolver essa caridade. Porque quando nós evoluirmos, automaticamente a Terra, a vibração, a psicosfera da Terra não permitirá mais que esses espíritos reencarnem aqui. Então eles terão que continuar o progresso em mundos ainda início de um mundo de expiações e provas. E lá nesses mundos eles vão contribuir também, porque se eles ainda não estão tão avançados em termos morais, em relação àqueles mundos eles já vão estar muito avançados em relação à inteligência. Então eles vão contribuir também para o avanço daqueles mundos mais primitivos onde eles reencarnarem, né? A gente pode ter um exemplo do que aconteceu com a Terra quando saiu da pré-história para as primeiras civilizações, né? O que foi aquilo? Foi uma migração de espírito de outros mundos vindos aqui para a Terra para auxiliar no nosso progresso. Essa movimentação entre planetas é constante entre os espíritos. Isso está acontecendo agora, né? Nós sabemos aí, por informação de fontes seguras do mundo espiritual, que muitos espíritos que estão encarnando agora na Terra vieram de mundos mais superiores para acelerar o progresso da Terra nessa fase de transição. E outros ainda não mais encarnarão aqui na Terra justamente porque não estão acompanhando o progresso do nosso planeta. Ainda hoje o Divaldo Franco, né? Ele estava falando sobre como ele atende as pessoas que chegam lá, muitas vezes roubando as coisas dos outros, e ele vai dar oportunidade para eles se corrigirem. Exato, né? Essa é a verdadeira caridade para com os criminosos, né? Às vezes a gente percebe que a pessoa roubou, mas mesmo assim a gente reverte aquele ato para que a própria pessoa entenda o que cometeu, né? É bastante interessante uma passagem do romance Os Miseráveis, de Victor Hugo, em que um ex-presidiário é hospedado por um padre, ele rouba alguns objetos do padre, e o padre, quando chega a polícia, diz que aqueles objetos foi o padre que deu para ele, né, que era para ele vender e conseguir corrigir a vida dele, né? A partir dessa reação do padre, essa pessoa muda de vida, ela desperta para o que é a verdadeira caridade.
Então, nós vamos ler o último parágrafo, que diz o seguinte: deveis àquele de quem falo o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer é um criminoso, é um miserável, deve expurgar de sua presença a terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe inflige. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o hospício durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudam, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Esse parágrafo está falando daquilo que a gente já tinha dito sobre a pena de morte. Não cabe, de maneira nenhuma, a nós espíritas pregarmos pena de morte solução para nenhum tipo de crime. E aí a gente lembra também de Jesus quando falou: atire a primeira pedra daquele que estiver sem pecado, né? Está ali a conduta que a gente deve seguir. Se nós temos tantos pecados, como é que a gente vai querer atirar a pedra em alguém ainda? Então nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós temos aqui a poesia, é um poema de Maria Dolores, contida no livro de mesmo nome, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o poema tem como título Regra de Luz. Se alguma prova te alcança, atende a vida a uma boa. Ama, trabalha, perdoa, guardando o bem por dever. Quando mal te envolva os passos na caminhada terrena, conserva de alma serena a obrigação de esquecer. Nota as lições que te cercam, ensinamento profundo. Surge nas forças do mundo, entrosadas como estão. Olvidando sombra e ofensa, a terra lembra oficina da tolerância que ensina progresso e renovação. O sol esquece que é preso sob os encargos que leva, e a farta invasão da treva dos céus acaba abismal. A planta desculpa o saque, e o homem tem casa e lume. A rosa perdoa o estrume e brilha no espinheiral. Assim também, alma irmã, se busca marchar à frente, com fé tranquila e contente, sem parar ou esmorecer, resguarda-te nesta regra, para amar e construir, esquecer para servir, trabalhar para esquecer. E assim, Senhor, com sentimento de gratidão, sentimento de elevação por essa poesia tão bela, nós encerramos o nosso culto, agradecidos pela nossa existência, pela oportunidade de estarmos vivos e de termos o conhecimento dessa doutrina, que além de nos consolar, nos dá um caminho seguro que devemos percorrer para o nosso próprio adiantamento. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ainda estão nas fileiras do mal, cometendo crimes, ou aqueles que estão encarcerados, pagando por aquilo que já cometeram. Outros ainda que nem cometeram esses crimes e estão injustamente, pelo menos nesta vida, passando por essa situação. Mas que todos esses momentos sejam para cada um deles de aprendizado, de melhoramento espiritual, Senhor. Obrigado por tudo. Despede-nos em Tua paz, que estejamos juntos na próxima semana. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.